Cooperativa de Trabalho Desacato e a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária apresentam Informativo Paralelo. Uma mesma notícia pode tomar dois rumos distintos, o da distorção ou o da verdade, dependendo do interesse do grupo que a comunica. Para conhecer essa vida paralela da informação e interpretar a notícia, começa agora o Informativo Paralelo. Apoio Cultural Sinergia. Olá pessoal, está no ar mais um Informativo Paralelo. Programa da Cooperativa Comunicacional Sul, que há mais de um ano invade as ondas radiofônicas de Santa Catarina. E também pelo Brasil inteiro pela internet. Disponível para baixar no portal Desacato e redes sociais. E reproduzido pelas rádios Campeche e Pinheira, aqui da Grande Florianópolis, e Rádio Cultura Comunitária de São Miguel do Oeste. Aquilo que a grande mídia não mostra, nós do Desacato damos voz, aqui no Informativo Paralelo. Eu sou a Caroline Dallagnol. E eu, Janaína Machado, e ficamos com vocês nesses 60 minutos de muito conteúdo. E como sempre, na nossa companhia, Raul Fittipaldi. Oi, Raul, tudo bem? Tudo bom? Não sei se vou cumprimentar você. Você é uma pessoa muito rica. Aham. É, Janaína, você não sabe, Janaína, a audiência também não. Você está dando muita palestra. Ele pega o PowerPoint dele, sim. E quando você e eu saímos na rua, fazendo entradas ao vivo, essas coisas todas, as pessoas nos perguntam quanto dinheiro está fazendo a Dallagnol? Quanto dinheiro? Tô rica, gente. Tá rica? Tô viajando pra Miami. Quando mente que vai para Caxias, não vai para Caxias, Janaína. Vou para os Estados Unidos. Sim, ela sai, pega as recomendações na República de Curitiba e faz dinheiro nos Estados Unidos. Então ela tá rica e conhecida pelo JTT, né? Pois é, tá, boa. Merchandise, isso é pago ou não? Esse já vai pago ou não? Esse já tá incluso. Vamos lá, então. Saudamos também nossa presidenta, Rosângela Bion de Assis, tudo bem? Tudo bem, gente. Olá, Juan Berteretti, tudo bom? Você pode acompanhar o Portal Desacato pelas redes sociais, sítio desacato.info e no Facebook Portal Desacato. Estamos no Twitter também, @DesacatoBrasil, e no YouTube com o canal Desacato Brasil. E você também pode sugerir pautas, sugestões ou críticas pelo e-mail informativoparalelo@desacato.info ou pelo WhatsApp 048 98807 7742. 28 de abril de 2017. 35 milhões de pessoas ocupam as ruas brasileiras. A greve geral histórica que marcou a reivindicação do nenhum direito a menos. 30 de junho de 2017, próxima sexta-feira. Mais uma vez, a greve geral marca a história dos brasileiros e brasileiras. As reivindicações são contra as reformas e pedem a saída do poder do presidente ilegítimo Michel Temer. Para conversar sobre isso, recebemos aqui no estúdio da Casa da Outra, Susan Zilli, advogada trabalhista e assessora jurídica, seja muito bem-vinda, e Helenira Vilela, que é professora e dirigente do SINASEF, Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica. Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem, gente? Tudo bem, obrigada pela participação. Tudo bem, Helenira? Como vai, Raul Fittipaldi? O que estás fazendo da tua vida? Depois do programa me contas. Tudo bem, Susan? Tudo bem, como é que tá, Isabel? Bem, sem água em casa, estourando os canos, esgotos, um desastre. Tem uma piscina embaixo da cama maravilhosa, águas termais. Se usa muito, gente. Temos uma pauta muito séria esta semana, sim, Helenira. Quais os objetivos da greve? Depois vamos justificar ela, talvez, com a Susan. Quais os objetivos da greve? A gente está nessa conjuntura tão dramática para o país e nesse momento a gente conseguiu uma unidade das centrais sindicais, das frentes populares, da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, e de vários movimentos sociais, exatamente porque é preciso barrar as reformas,
a reforma trabalhista previdenciária especificamente, mas além disso é preciso defender o país da entrega da soberania, né, da venda que está acontecendo aí de uma série de empresas e fundamentalmente retomar o poder político para a população, né? Então tirar o Temer, que assumiu ilegitimamente, e devolver para a população o direito de dirigir o país, né? Susan, qual é o tamanho do desastre dessa reforma trabalhista e dessa reforma da Previdência? Olha, Raul, se considerando realmente tudo que foi colocado por essa reforma, definitivamente nós vamos ter uma quebra total em termos de direitos do trabalho. Tá? Tem algumas questões, por exemplo, o negociado sobre o legislado, que foi desde 2001, aliás, essa característica é muito presente, né, de ter paciência dos neoliberais e dos golpistas, nesse sentido, ela acaba efetivamente com o que se pode dizer que é o direito do trabalho ou as garantias para a classe trabalhadora. Porque em nenhum momento tu pode-se dizer que haja, mesmo que hoje nós tenhamos sindicato, que é o marco de organização e reconhecimento da organização de luta da classe trabalhadora, não pode dizer que haja uma igualdade entre patrão e empregado numa hora de contratação. Mas, tanto juridicamente como politicamente, Elenira, há um hiato muito grande entre a realidade e o que faz essa coisa que se chama governo. E não só aqui, no exterior, é uma vergonha total, gente. A viagem do ilegítimo à Rússia, à Noruega, é um papelão atrás do outro. Quando tu falava retomar também a identidade brasileira, né? Porque tem se perdido. Em um ano houve uma devastação que também depois cai na questão jurídica da lei. Como tu vê isso? Sem dúvida, né? Saiu uma pesquisa, se eu não me engano, é do Datafolha, que agora quase 50% da população está com vergonha de ser brasileiro, né? Quando a gente teve há 5, 10 anos atrás, exatamente o oposto, um crescimento do orgulho do papel internacional que o país tinha e da capacidade de, inclusive, ser exemplo de política social, de organizações políticas. Mas é uma mudança total. Obrigada. E agora a gente vai dar um rolê universitário com a nossa estudante de jornalismo, Maiara Santos. Rolê universitário. Boa tarde a todos. Hoje no Rolê Universitário temos Yolanda Arseno Cardoso, que irá nos falar por que ela acha que a população deveria sim se juntar à greve geral. É simplesmente lógico que a gente tem que ir para a rua num momento desses. A gente acredita sim que esse é um direito nosso e precisamos fazer o possível para manter esse direito. A gente, por lógica, deve sim lutar o máximo possível. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer exigência, a gente tem que fazer barulho, a gente tem que fazer alguma coisa que acabe pressionando os responsáveis pela votação a votar no que a gente acredita. No caso, barrar a reforma. É puramente óbvio, claro, cada pessoa que proteste do seu jeito, que proteste do jeito que acredita que é correto, mas quem é contra essa reforma precisa sim se manifestar, precisa fazer o que é necessário do ponto de vista dessa pessoa para lutar contra. Por isso que eu digo que o povo tem sim que ir para a rua, tem sim que fazer greve e tem que fazer toda a pressão necessária para não deixar essa reforma passar. E deixar bem claro também que caso ela passe, vai ter retaliação por parte da própria população. E isso vale não só para a reforma trabalhista, mas para qualquer outra reforma que vá contra o interesse da população. Do Departamento de Jornalismo da UFSC, Maiara Santos para o Informativo Paralelo. Rolê universitário. Susan, hoje inclusive alguns veículos de comunicação denunciaram que encontraram e-mails que provam que o Michel Temer tinha envolvimento inclusive de obras de um apartamento da filha dele, foram pagas com Caixa 2 e de empreiteiras. Enfim, cada vez mais a gente tem denúncias em cima desse presidente que é ilegítimo. E por que é que a justiça, na tua análise, não consegue resolver esse impasse que já está claro que tem corrupção envolvida, mas o Michel parece que tem, não sei, algo que protege muito ele ali e que ele se mantém ainda?
Nem todos, mas a justiça, de uma forma geral, ela é uma justiça elitista, que ainda guarda ou preserva interesses de alguns setores. É uma justiça que não está desvinculada daquela questão ideológica de luta de classe. Então, nesse momento, essa proteção ela acaba acontecendo exatamente para preservar esses interesses de classe. Helenira, no cerne, então, coloca a Susan a luta de classes. A grande convocação é, desde a perspectiva da luta de classes, para o dia 30? Sem dúvida nenhuma. É fundamental as pessoas entenderem que não tem ninguém que não sejam os donos de banqueiro, os donos de bancos, né, os grandes banqueiros, que vai ganhar com essa reforma trabalhista e com essa reforma da Previdência. Aliás, a gente prefere chamar de contra-reforma, né? Porque quando a gente pensa em reforma, a gente pensa numa coisa boa, que a casa, vou reformar a minha casa, vou reformar o meu carro, ele vai ficar melhor. Não vai ficar melhor, vai ficar pior, vai ser uma destruição na prática. E exatamente, é um processo que o capitalismo internacional, na verdade, está se apropriando dos recursos naturais que o Brasil tem, da capacidade produtiva que o Brasil tem, do mercado que o Brasil tem, e quer aumentar a exploração do trabalho no Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, é a classe trabalhadora e todas as pessoas, né, e mesmo que não tenham, porque a classe trabalhadora não são só as pessoas que estão trabalhando, né, os desempregados, a juventude, as donas de casa, todo mundo vai sofrer a interferência disso. E por isso tem que ir para a rua na sexta-feira. E para saber como serão as mobilizações na cidade de Blumenau, a gente vai com a repórter Manuela Beck, que traz tudo pra gente. Oi Carol, oi galera do Desacato. Eu vim aqui para contar para vocês que Blumenau também não vai ficar parada na próxima greve do dia 30. Isso porque o trabalho de mobilização dos trabalhadores já está sendo feito, está sendo bastante forte e intensificado essa semana nos terminais urbanos aqui da cidade e também em frente à Igreja Matriz com panfletagem e conversa com os trabalhadores. Essa edição da greve, no próximo dia 30, sexta-feira, a gente vai ter uma novidade, que é a seguinte: nós vamos nos concentrar, trabalhadores, em 2 espaços. Um deles, que já é mais simbólico, é a Praça do Teatro Carlos Gomes, que também fica em frente ao INSS, até para fazer uma analogia à reforma da Previdência que a gente tanto discute. E o outro espaço de concentração é a Prefeitura Municipal de Blumenau, que além da greve, também vão ter algumas apresentações culturais e uma aula pública sobre o contexto contemporâneo e político brasileiro e sobre todos esses fascismos e cortes que nós estamos vivendo. Além disso, vai ser dada a largada e vai ser feito um debate a respeito do aumento dos salários dos trabalhadores. Então aqui fica o aviso para chamar todos os trabalhadores que estiver perto de Blumenau e região para fortalecer o debate e a luta dos trabalhadores aqui em Blumenau. A concentração começa a partir das 8 horas da manhã na Praça da Prefeitura e a aula pública, Nenhum Direito a Menos, está marcada para as 9h30 da manhã. As apresentações culturais começam a partir das 11 horas da manhã e a mesa de negociação sobre o aumento salarial dos servidores da cidade de Blumenau tem início às 13h30, 1h30 da tarde. A gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais debate no Informativo Paralelo. Voltamos já com o Informativo Paralelo. O Núcleo Catarina do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé soma-se a outras entidades e movimentos sociais que lutam pela democratização da comunicação, visando conquistar maior pluralidade e diversidade informativa e cultural no país, em especial em Santa Catarina. Núcleo Catarina do Barão de Tararé, referência na luta pela democratização da mídia no Brasil. Portal Desacato, 10 anos de jornalismo em resistência. A outra informação sobre a Pátria Grande, atenta a todos os cantos da terra, onde existam movimentos sociais lutando contra as injustiças do capitalismo e do imperialismo. Desacato.info, 10 anos de credibilidade com as trabalhadoras e trabalhadores, as minorias e os excluídos. 10 anos tecendo redes para a liberdade.
A Abraço, a Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária, atua em todo o estado fazendo comunicação comunitária de fato. Representa a radiodifusão comunitária contando com mais de 70 emissoras associadas e atendendo mais de 1 milhão de ouvintes com o JT, Jornal dos Trabalhadores de Santa Catarina, que vai ao ar diariamente. Visite nosso portal www.abracosc.com.br. Aqui, o foco é você trabalhador e a notícia da sua comunidade. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Voltamos com o Informativo Paralelo e agora a gente vai ouvir as informações aqui de Florianópolis com a nossa jornalista Rosângela Bion de Assis. No dia 30 de junho, Florianópolis vai parar na greve geral. A meta é paralisar todas as atividades na Grande Florianópolis em defesa da aposentadoria, dos direitos trabalhistas, contra as privatizações e a entrega do patrimônio público e dos recursos naturais. O Fórum de Lutas em Defesa dos Direitos está divulgando que as atividades começam às 8 horas da manhã na sexta-feira. Às 15 horas, terá início a concentração no Terminal de Integração do Centro para o Grande Ato Unificado. Rosângela Bion de Assis, para o Informativo Paralelo. Essa mobilização, Susan Zilli, tem vários elementos, né? A justiça está muito deprimida na Conceição social. Parece que as instituições voaram para o espaço, não existem mais. E isso é preocupante, porque talvez a greve precise ter algum elemento a mais. Não só a greve em si, a greve clássica, recuperação de conquistas, defesa de direitos, recuperação da soberania nacional, né? Sim. Me parece que não seria só uma greve contra as reformas, mas também contra as reformas trabalhistas, contra a reforma previdenciária. Mas é uma luta que ela suplanta, né, digamos, o espectro corporativista para ser muito mais ampla e para se defender a dignidade humana. Nós estamos tentando ver a questão da dignidade humana. E quando se fala em dignidade humana, também se fala em soberania, e se fala em um país democrático, onde haja participação. Então, isso tudo, quando eu defendo, eu entendo que a greve geral, ao defender a questão da dignidade humana, é muito mais ampla. Tem outros. Elenira, esta greve geral, já a segunda, se tiver um resultado igual ou parecido, talvez melhor que a anterior, pode deflagrar uma greve por tempo indeterminado ou deve deflagrar uma greve por tempo indeterminado até esse governo ilegítimo cair? Olha, eu sempre digo que greve geral tem um funcionamento muito diferente das greves por categoria que a gente está acostumado, né? E o Brasil não tem tradição de fazer longas greves gerais, né? A gente não tem, por vários motivos, pela forma como é a organização sindical por categoria, a estrutura sindical brasileira, que foi baseada num aparelhamento do Estado sobre a organização sindical, a gente não tem essa tradição. Tanto que em 1917, a primeira greve geral que o Brasil tem é uma greve que pega alguns estados, mas que, na verdade, ela não tem uma organização centralizada, porque não tinha organismos centralizados, e vai acontecendo em etapas, né? Mas, de qualquer jeito, sem dúvida nenhuma, é necessário dar este passo, que é parar a circulação e a produção e circulação de mercadoria para poder fazer sentir no bolso dos chefes dos políticos, que são os patrões das grandes empresas e os banqueiros, e a gente fazendo isso, a gente ganha força sem dúvida para dar um próximo passo, que eu não sei se direto uma greve por tempo indeterminado, mas sem dúvida nenhuma uma greve por tempo maior e de grandes mobilizações e de deixar claro que a gente precisa agora continuar ganhando batalhas como estamos, né? A gente conseguiu parar a tramitação da reforma da Previdência, teve aí uma pequena vitória na reforma trabalhista, mas é fundamental a gente derrubar o governo e retomar o poder democrático desse país, parando esse programa, que é um programa definitivamente internacional para o Brasil de exploração. Elenira e Susan, vocês acreditam que essa greve, diferente da primeira, do dia 28, que muitas pessoas, do mesmo jeito que foram às ruas, outras tantas não foram e criticaram quem foi. Só que depois de toda a discussão, no dia 18 de maio, quando veio à tona a questão do Michel Temer, na Rede Globo, da vazão do vazamento das informações pelo jornal O Globo, vocês acreditam que há uma possibilidade dessa greve crescer, ter mais pessoas, encher mesmo, justamente
pedindo para a queda do Michel Temer? Eu acredito que sim, sabe? Eu tenho uma visão bastante otimista e acho que o momento político agora, em razão até pela rejeição que existe ao Michel Temer, então haverá sim uma tendência a aumentar o número de participações nessa greve. Eu acho que é importante a gente perceber que fazer greve em si, para quem trabalha, eu sou do serviço público, mas a gente sabe que na iniciativa privada isso depende de uma organização. E o que a gente percebe, eu tive no Oeste no fim da semana passada, eu tenho passado em várias categorias fazendo debate, é que a gente tem um aumento sim da organização e principalmente um aumento da indignação. Então a tendência é ter mais gente na rua, né, na sexta-feira agora. Só que a gente tem que lembrar que o importante são os 40 bilhões de prejuízo que a greve do dia 28 deu para os grandes patrões. Então a gente tem, por obrigação, parar mesmo, e aí o chamado, por exemplo, das Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo é que as pessoas vão fechar ruas, fechar estradas, impedir a circulação, porque é mexer no bolso desses caras que vai fazer eles escutarem o interesse do povo, que é parar as reformas e a venda do país e derrubar o governo, né? É importante, mas só que a gente também tem que lembrar que não basta tirar o Temer, pessoa Temer, porque com aquela declaração do Henrique Meirelles de pode mudar o governo e eu vou continuar na equipe econômica, com a própria adesão da Globo, de uma certa forma, a isso, né, a defesa do Fora Temer, a gente percebe que a própria burguesia, os próprios banqueiros já têm um plano B para a saída do Temer. E para nós é derrubar o Temer e derrubar a Ponte para o Futuro e derrubar esse projeto de país. Derrubar o capital mesmo, né? Exatamente. E agora a gente vai ouvir o comentário da jornalista Elaine Tavares. Comentário ímpar. A greve geral do dia 30 vem atrasada, mas isso não significa que não se deva dar importância a ela. Digo que vem atrasada porque desde a primeira greve geral até aqui, passou-se muito tempo e muitas coisas ruins aconteceram ao país. No Congresso Nacional, segue o massacre contra os trabalhadores e contra a soberania nacional. Dia após dia, os deputados aprovam leis que são nocivas ao povo brasileiro. Só por isso, já era hora de as gentes terem derrubado esses parlamentares. Mas tudo segue seu curso nessa democracia fantasiosa, porque afinal, um Congresso que não representa o povo, mas que apenas vota aquilo que é de interesse de grupos bem específicos de empresários, não é um Congresso democrático. No Senado, os trabalhadores tiveram uma pequena vitória, com uma das comissões rejeitando a reforma trabalhista. Mas isso não é suficiente. A reforma da Previdência segue andando e os golpes dos parlamentares contra as votações nas comissões podem voltar a acontecer. Estamos num tempo sem lei. Tudo vale. Uma votação de hoje é desfeita amanhã. Ninguém mais respeita as regras e nada acontece. Apenas os pobres e os pretos são punidos pelo Judiciário Nacional. Por isso que a movimentação do dia 30 precisa ser de novo grande e forte. Ainda que algumas centrais historicamente pelegas estejam dando para trás e outras entidades estejam minimizando a importância da greve geral, os trabalhadores precisam entender que não há outra maneira de barrar as reformas que não a luta. Nada vai se dar em reuniões ou diálogos. Estamos governados por uma quadrilha que não está nem aí para as nossas demandas. Só valem os interesses dos grupos de poder e mais nada. Contra eles, o que podemos apresentar é a força dos trabalhadores unidos. Movimentações fortes, ações fortes, respostas das ruas capazes de serem escutadas. E nós sabemos muito bem como essas pessoas que hoje comandam o Brasil escutam. É só através do bolso. A greve geral é uma parada cívica, precisa envolver todas as pessoas. Ninguém deve sair para o trabalho. É tempo de parar a produção, porque afinal são os trabalhadores os que geram valor, garantindo lucro ao patrão. Se o trabalhador para, o capital desaba. Na Colômbia, o povo de Chocó, de um estado inteiro, ficou 18 dias parado em greve cívica. Depois, a gente de uma cidade inteira, Buenaventura, ficou 20 dias parada, também em greve cívica. E foi assim que venceram, tendo suas reivindicações atendidas. O povo parado para o capital. Essa é uma lição que precisa ser aprendida. A nós resta conhecer esses exemplos e aprender com eles. O dia 30 precisa ser grande,
Será a maneira dos trabalhadores responderem não apenas aos ataques diretos que vêm sendo feitos, mas também a um governo que está até o pescoço mergulhado em corrupção. Se o povo brasileiro permitiu que uma presidenta fosse impedida por conta de uma pedalada fiscal, que é uma movimentação normal das finanças, como pode permitir que um presidente corrupto siga governando o Brasil? O judiciário se prepara agora para inocentar Aécio Neves, o playboy responsável por toda essa tragédia que vivemos hoje. A camarilha seguirá mandando. A única forma de mudar isso é com o povo na rua. Por isso, é preciso passar por cima das direções pelegas, dos sindicalistas amedrontados e seguir para a rua, fazer acontecer a greve e derrubar esse governo de ladrões. Dia 30, greve geral, todos na rua. Elaine Tavares, de Florianópolis. Comentário ímpar. Agora a gente faz um breve intervalo, mas em seguida a gente volta lá de São Miguel do Oeste com a jornalista Cláudia Weiman, Pedro Pinheiro e Júlia Sajorato. A gente volta já já. Voltamos já com o Informativo Paralelo. Uma equipe profissional com larga experiência técnica, em constante atualização, atuando com assessoria contábil, assessoria fiscal, abertura e encerramento de empresas, suporte na seleção de pessoal, folha de prolabore, declaração de imposto de renda de pessoa física. Tudo isso a MCA realiza. Atuando desde 1986, a MCA troca experiências com seus clientes, construindo conhecimento e provendo soluções. MCA, assessoria contábil, com estrutura organizada para atender a sua necessidade de forma simples, flexível e principalmente confiável. Com sede no centro de Florianópolis. Rádio Comunitária Pinheira 98.3 FM, que transmite o informativo paralelo todo sábado, agora com novo horário, às 7 horas da manhã, no programa Encontro Marcado, apresentado pelo jornalista Dagoberto Bodin. A comunidade de Palhoça pode acessar o informativo paralelo através do aplicativo Palhoça Tem. Rádio Comunitária Pinheira 98.3 FM, a rádio da Baixada do Baciambu. Desde 1990, o Sinergia busca incorporar na sua luta a ação cultural. Nesses 26 anos, desenvolveu e mantém importantes projetos culturais. Um deles é o concurso de conto e poesia, que este ano estará na sua 9ª edição. Outra iniciativa importante é o projeto Meia Hora, que está na sua 24ª edição e que leva a arte aos locais de trabalho onde são os associados ao sindicato. Também são muito bem recebidas as oficinas dedicadas às mais diferentes manifestações artísticas, como fotografia, teatro e oratória. Sinergia, uma presença constante nas manifestações políticas e culturais em Florianópolis e região. Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Olá, estamos começando mais uma edição do Informativo Paralelo, gravado aqui no Oeste Catarinense. Eu sou Cláudia Weiman e apresento esse bloco junto com Pedro Pinheiro, que está no comando da edição, e Júlia Sajorato, que traz os informes de Frederico Westphalen. Nessa edição, nós convidamos o membro do coletivo sindical de São Miguel do Oeste, o Jair Steller, para falar sobre a mobilização que o oeste do estado está fazendo durante o dia 30 de junho. As organizações, movimentos, sindicatos, pastorais sociais vão estar se concentrando nesse dia no município de Chapecó. A última greve foi realizada no município de Maravilha e dessa vez, então, as organizações vão estar se deslocando para Chapecó. Jair Steller fala ao Informativo Paralelo sobre os motivos que conduzem o povo a ocupar as ruas novamente. Olá, nós estamos nos organizando e gostaríamos aqui de fazer até um chamamento a todos os trabalhadores da nossa região, principalmente aqui de São Miguel do Oeste,
em função de um grande ato que está sendo pensado, de uma atividade que está sendo pensada pelo movimento social, pelo movimento dos trabalhadores e por todos os movimentos que são contra algumas reformas que o governo que está aí vem fazendo. Então a gente gostaria principalmente de fazer um chamamento especial aos trabalhadores do comércio, os trabalhadores da construção civil, os trabalhadores da indústria da alimentação, aos trabalhadores rurais, os trabalhadores do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, enfim, a toda a classe trabalhadora, que a gente está fazendo esse enfrentamento constantemente, diariamente, contra esse governo que aí está, que na nossa visão e no nosso entendimento ele está aí para defender os interesses do grande capital, e com isso ele vem dizendo que o Brasil precisa serem feitas reformas, e essas reformas, na nossa visão, elas atingem diretamente os direitos da classe trabalhadora. A reforma da Previdência, ela atinge todos os trabalhadores de uma forma ou de outra, ela vai causar um grande impacto para os trabalhadores que estão chegando agora no mercado do trabalho, para aqueles que estão prestes a terem o direito da sua aposentadoria e também aqueles que já estão aposentados, pois eles querem desvincular o aumento dos benefícios do salário mínimo, que hoje é uma política que se tem dentro da Previdência. Então, essa é talvez a causa mais impactante, a reforma que mais vai causar impacto em toda a classe trabalhadora, em todos os trabalhadores, seja do campo, seja da cidade, seja da iniciativa privada, ou seja de qualquer segmento de trabalhadores. E o outro grande desafio também que a gente tem, e que esse governo vem tentando fazer e já está em tramitação, é a questão da reforma trabalhista, que também causa impacto, que vem na contramão, na retirada de direitos históricos que a classe trabalhadora conquistou ao longo das décadas, e hoje esse governo que está aí, um governo que a gente não, perante a classe trabalhadora, não é legítimo, a gente vem fazendo esse enfrentamento. Então, dia 30, o Coletivo Sindical de São Miguel do Oeste, juntamente com a Frente Brasil Popular e os demais movimentos populares, vem pensando, vem se mobilizando e se organizando e discutindo qual vai ser a contribuição dos trabalhadores da nossa região para esse ato ou para essa greve que está sendo chamada, para a gente também fazer nossa parte, fazermos pressão e continuarmos vigilantes e pressionando esse governo, e principalmente os deputados e senadores, pois eles vão votar essas reformas. E aí a gente tem que manter vigilante a nossa luta, a nossa mobilização, para não deixar que essas reformas passem da forma como foram propostas. E por isso que nós vamos nos reunir, vamos estar também pensando qual vai ser a forma que nós vamos, junto com os demais movimentos, organizar a nossa mobilização. E a gente sabe que já tem deliberação de que nós temos um grande ato que vai acontecer na cidade de Chapecó. Então, provavelmente, nós, trabalhadores da nossa região, deveremos ir até a cidade de Chapecó para se somar aos trabalhadores daquela cidade, das regiões de Chapecó, Concórdia e Xanxerê, para fazermos mais um grande ato de enfrentamento contra essas reformas, e enfrentamento a esse governo que vem para retirar os nossos direitos e que a gente não concorda com isso, e por isso estamos lutando e queremos que os trabalhadores estejam conscientes de que é uma luta de toda a classe trabalhadora para que a gente não perca esses direitos históricos. E a convocatória fica, então, para o pessoal ir para a rua mesmo no dia 30. Então a gente, no dia 30,
mais uma vez, quer convocar todos os trabalhadores, seja do campo, seja da cidade, seja do setor público, do setor privado, para que vá para a rua, para que leve a sua bandeira, para que leve o seu cartaz e diga por que somos contra essas reformas, enfim, que somos contra esse governo que está aí para retirar os nossos direitos e que são coisas históricas que a gente conquistou ao longo dos anos. Em São Miguel do Oeste, os ônibus da região do Extremo Oeste vão se concentrar em frente ao Salão Paroquial, no centro da cidade, com saída marcada para 6 horas da manhã. A orientação é que cada um e cada uma leve comida e água para partilhar durante o dia. A gente vai agora até Frederico Westphalen com os informes de Júlia Sajorato. Olá, ouvintes do Informativo Paralelo. Olá, Cláudia e Pedro. Nessa semana, que antecede a greve geral, conversamos com integrantes da Frente Brasil Popular da região norte do Rio Grande do Sul. A Débora Varoli, que é militante do movimento dos pequenos agricultores de Seberi, o Luiz Henrique Dalcanton, integrante do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai das Missões do campus Frederico Westphalen, e Plínio Simas, militante do movimento dos pequenos agricultores de Palmeira das Missões. A militante Débora fala sobre a organização do povo da região para a greve. Acompanhe. Olá, é um prazer estar falando com todos os rádio-ouvintes desse informativo. Nessa semana, que é uma semana muito importante, é uma semana de greve geral novamente, então vários atos estarão acontecendo no país na sexta-feira, dia 30, e nós aqui do Movimento dos Pequenos Agricultores, da Frente Brasil Popular da nossa região, também não podemos ficar de fora. Nós vamos estar fazendo em Sarandi um grande ato, né, com todas as entidades que irão paralisar na sexta-feira, então. Vamos estar fazendo esse grande ato em Sarandi. A ideia é que a gente faça exposição, aula pública e também o pronunciamento de todas as entidades que vão estar ali representadas, né? Esse ato, ele é muito importante nesse momento em que a conjuntura é confusa, né? É conturbada. Então, nós temos 3 pontos principais. Por nenhum direito a menos, fora Temer e diretas já. Então, esses 3 pontos, eles concentram as atividades de sexta-feira. A ideia é que todas as entidades da nossa região que pararem, se concentrem lá em Sarandi para a gente fazer um ato grandioso, bonito e que dê a noção da indignação também da nossa região para o momento político do país. O estudante Luiz Henrique menciona a importância da unidade nesse momento. E esse que é um dia importante de mobilizações, de greves, de paralisações a nível nacional, e nós da Frente Brasil Popular também aderimos a essa greve geral por entender que nós vivemos um período importante da nossa história do nosso país, momento esse que exige de todos os trabalhadores e trabalhadoras, universidades, movimentos sociais se colocarem em defesa e na luta pela garantia dos direitos da classe trabalhadora, da juventude, dos estudantes. Nós, do movimento estudantil, do Diretório Central dos Estudantes da URI, do DCE da UFSM, do DCE do Instituto Federal Farroupilha, do DCE da UERGS, que somos as entidades representativas dos estudantes no município de Frederico Westphalen, que nesse último período viemos organizando diversas atividades e espaços em conjunto. Nós acreditamos que a educação no nosso país, ela não é um problema isolado em relação aos demais problemas sociais, inclusive a esses que estão em pauta atualmente. Então, é extremamente importante que o movimento estudantil esteja alinhado aos movimentos de trabalhadores, para que nós, estudantes, filhos e filhas da classe trabalhadora, é o nosso papel e o nosso compromisso lutar
para garantir os direitos conquistados nesses últimos anos, o acesso à universidade, a assistência estudantil, o FIES, o ProUni, a expansão e interiorização das universidades. Então, estamos fazendo isso cotidianamente, construindo um movimento estudantil em cada uma das nossas universidades, e é por isso que nós convocamos todos e todas, estudantes de Frederico Westphalen, da região, para participar dessa mobilização, para paralisarem as atividades, para que nós nos colocamos em luta, reafirmando em alto e bom som que os estudantes, que a juventude, que os trabalhadores não vão aceitar pagar a conta de uma crise que não foi nós que criamos. Plínio Simas também comenta sobre a organização para a greve. O Brasil passa por um momento difícil, uma crise sem tamanho, uma crise política, uma crise econômica, uma crise jurídica, uma crise moral, e exige nesse momento dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda, uma ação forte. E por isso a região norte do estado do Rio Grande do Sul está mobilizada. Tivemos várias reuniões da Frente Brasil Popular, que é composta por movimentos, por sindicatos, por entidades, por militantes das causas sociais e também por partidos de esquerda. E no dia 30, sem dúvida nenhuma, a região norte fará um grande ato político contra as reformas, seja a reforma da trabalhista, seja a reforma previdenciária e também um fora Temer e diretas já. Este ato vai acontecer em Sarandi, a grande região norte está se mobilizando para Sarandi, e nós do Movimento dos Pequenos Agricultores estamos juntos na articulação deste grande ato, das forças, porque nós não vamos ficar parados vendo o que está acontecendo neste país, por uma política desastrosa, por políticos desastrados, corruptos, e não é por causa dos trabalhadores que se tira esta crise. Então, portanto, uma convocação geral a todos que querem um país livre, um país democrático, um país próspero. No dia 30, essa greve geral tem que ultrapassar as barreiras da grande mídia e chegar a todos os trabalhadores que têm bom senso, os trabalhadores que acreditam num dia melhor. Então, acho que é um grande desafio da classe trabalhadora, porque é um momento de disputa, de hegemonia da classe trabalhadora. E nós não devemos recuar nem um centímetro, nem um direito a menos. Em luta venceremos. Portanto, dia 30, nos encontraremos, a região norte, em Sarandi, Rio Grande do Sul, para fazer o grande ato no dia 30, fora Temer, direta já, nem um direito a menos, conquista a mais para os trabalhadores. Voltamos na semana que vem. Até lá! Obrigada, Júlia, Pedro, e a gente volta na semana que vem. A equipe de jornalismo do Portal Desacato aqui do interior do estado estará nas ruas de Chapecó nesse dia 30, realizando transmissões ao vivo e informando os nossos leitores e leitoras sobre o ato. Até mais! Voltamos já com o Informativo Paralelo. Rádio Comunitária Campeche 98.3 FM. 11 anos com programação ao vivo, música de qualidade e informação com produção de conhecimento. A notícia que não sai na mídia comercial. www.radiocampeche.com.br. Uma rádio comprometida com os trabalhadores. O Sinergia, Sindicato dos Trabalhadores da Indústria e Energia Elétrica de Florianópolis e região, edita desde 1988 o jornal Linha Viva. É um dos jornais sindicais mais longevos do Brasil. São 28 anos de edições semanais ininterruptas, com uma tiragem de 4.000 exemplares, levando notícias para os trabalhadores da Celesc, Eletrosul, Tractebel, ONS e para empresas menores e cooperativas da eletrificação rural. Tensionando para ultrapassar as barreiras do corporativismo, o
jornal tem uma de suas páginas sempre dedicada à cultura, arte e comportamento. Vida longa ao Linha Viva! Informativo Paralelo está de volta com a outra informação. Estamos de volta com mais Informativo Paralelo. Programa produzido pela Cooperativa Comunicacional Sul e o Portal Desacato. E hoje o tema é a greve geral do dia 30 de junho. E recebemos aqui no nosso estúdio Elenira Vilela e Susan Zilli. Muito bem. A ver, Janaína Machado, que número de programa é hoje? Hoje é o número 43. Então, convido você para uma reunião depois para discutirmos a festa do programa número 50. Sim, vamos festejar. Pode ser, e vai ter que ser filmado para o JTT também isso. Vamos. É possível? Com todo mundo. Tudo bem, 50 semanas no ano não é pouca coisa. Faz um ano. 52 semanas é um ano. Pois é, vocês já escutaram a voz da entrevistada. Eu me comprometo a convencer a Elenira Vilela, porque tem uma voz magnífica, de ter um programa sobre sindicalismo até o final do ano no Portal Desacato. Nossa Senhora, que responsabilidade. Ótimo. Ótima ideia. Enfim, é mentira, entre aspas, audiência, entre aspas. Pois é, Elenira, Susan, vamos afunilar um pouquinho com a nossa audiência do que vai acontecer na sexta-feira próxima, mas também das perspectivas que isso pode deixar. Pode ser, Elenira? Qual é a perspectiva que deixa? Porque conversávamos aqui no intervalo, o problema não é um político determinado, tu já falavas isso, não é Michel Temer. É muito mais perigoso o Henrique Meirelles, por exemplo. O José Serra é muito mais perigoso, né? Tem faltado mais coisas no armário da casa por José Serra que por Aécio Neves, por exemplo. Mas qual é a perspectiva para depois da greve? Eu me lembro do Aloysio Nunes, né, que antes do Temer assumir, ele já foi fazer uma reunião com o chefe de Estado dos Estados Unidos, não é à toa. Isso aconteceu, não foi como a reunião do Temer com Putin que não aconteceu. Não foi, Eu confesso que eu tô com dificuldade de me concentrar, que a Carol tá usando uma saia de tangram e eu sou professora de matemática, eu acho que ela nem sabe disso, que esse monte de gatinho é feito de tangram. Mas vamos lá. Eu sabia mesmo. É o tipo de entrevistada que toma conta do programa, né? Então, vamos lá. Perspectivas. Eu acho que a gente tem que compreender, e se tem um mal, digamos assim, que a gente teve ao eleger esse projeto, que alguns dizem que é popular e outros não, dos governos Lula e Dilma aí, foi exatamente a falta de que a classe compreendesse a necessidade da sua militância como intervenção. De perceber que nunca vai existir um governo de um Estado burguês que vá resolver todos os seus problemas e interferir na exploração. E agora, infelizmente, de um jeito muito ruim, né, que a gente preferia que fosse de outro, mas a classe está percebendo que é preciso agarrar o touro pelos chifres. E aí a gente tem uma perspectiva de grande avanço da mobilização que precisa se aprofundar, porque não bastam greves gerais, é preciso aumentar a organização, então é preciso procurar os sindicatos, os partidos, as frentes e conseguir ir para uma mobilização de um outro nível e mais a perspectiva de parar o país mais um dia fortalece essa possibilidade. Susan, pelos advogados populares, aquele que se preocupa pelos trabalhadores e trabalhadoras, pelos desempregados, desempregadas, pelos estudantes, qual é o papel? Já que essa justiça, digamos, monárquica que está posta aí, não vai falhar jamais em favor das massas. Qual é o papel de vocês? Olha, o nosso papel é cada vez mais nos aproximar exatamente das lutas populares, defender com unhas e dentes aqueles princípios de democracia, de participação, deixar claro e esclarecer que não é a questão, é muito mais política e às vezes não tão jurídica quanto parece ser, e demonstrar, tá? E que todo esse movimento é uma demonstração inequívoca, ou uma demonstração de que a luta não é o limite que está colocado e que nós vamos resolver. O que subjaz a isso é muito mais profundo. E acho que esse também é um papel de nós advogados, ter clareza quanto a isso, para sabermos o nosso papel. Vamos caminhando atrás do horizonte, Janaína Machado. E agora a gente vai ouvir o comentário da nossa diretora-geral, direto lá da República Dominicana, Talifeld Glazer. Comentário ímpar.
A greve é um direito legítimo da classe trabalhadora. Foi com greves e ocupação de ruas que trabalhadores e trabalhadoras do Brasil obtiveram suas conquistas históricas. Quando essas conquistas são colocadas em risco, a greve, além de legítima, é imprescindível. O Estado brasileiro ostenta um governo ilegítimo, que nos seus 3 poderes atua em favor das oligarquias, os monopólios e os interesses internacionais. O governo de Michel Temer conseguiu aprovar a Lei de Terceirizações, que nos coloca de novo no século XIX. No entanto, não está satisfeito e quer mais. Ele pretende aprovar a Contra-Reforma da Previdência, enquanto a Contra-Reforma Trabalhista está emperrada no Senado. É papel deste governo garantir aos poderosos mais benefícios e mais lucro com menos direitos dos trabalhadores. E também dificultar e privatizar a aposentadoria. A resposta precisa ser contundente no dia 30 de junho em todo o território nacional. Comentário ímpar. Susan, houve uma vitória na Comissão de Assuntos Sociais no Senado na semana passada. É uma vitória pequena ainda, né? Porque quando não se tem a massa pressionando, é pouco que dá para fazer no Senado. Ou é uma vitória maior? É uma vitória, né? Quando tudo parecia que estava indo contra e que não havia nenhuma perspectiva, se tem essa vitória. Portanto, ela é uma vitória, é um fôlego que se dá para que há possibilidades reais de, se não barrar por inteiro essa reforma trabalhista, mas sim colocar algumas questões que pelo menos amenizem esse resultado tão nefasto que se propõe ou que se terá com ela sendo aprovada por inteiro. Mas, Elenira, essa reforma vai parar na Comissão de Justiça sob a coordenação de Romero Jucá. Então, para onde vai Nosso isso? caju aí, né? Então, a gente tem que entender que o que acontece no Congresso tem a ver com o que acontece fora do Congresso, né? Essa pequena, essa vitória que eu acho que é simbólica no Senado, e uma vitória que é maior, mas é menos palpável. Mas lembra que o Henrique Meirelles prometeu em junho do ano passado aprovar a reforma da Previdência até dezembro do ano passado. E até agora ela não passou, o que está em tramitação já é bem abaixo do que eles previam. Então essas vitórias parciais que a gente está tendo são o símbolo objetivo de que a gente lutando, a gente pode definitivamente tirar essas reformas da pauta. Tem me preocupado um pouco que, além das contrarreformas especificamente trabalhista e previdenciária, a gente esteja discutindo pouco o projeto de privatização. O Temer, no dia que assumiu, apresentou 2 medidas provisórias, uma delas virou a Lei 13.334, e baseada nela, direitos dos indígenas, direitos culturais, legislação ambiental, todas elas estão sendo suplantadas para privatização, que é essa entrega da soberania. Então eu acho que a gente tem que pensar, e a emenda constitucional 95, então a gente indo para a rua, a gente pode definitivamente derrotar as contrarreformas e começar a brigar para derrotar a emenda constitucional e o processo de privatizações, né? Então é fundamental estar na rua dia 30, todo mundo junto, organizado, mobilizado. Susan, além de te agradecer a participação, mais um questionamento. A classe trabalhadora tem se recuperado de algumas derrotas historicamente. A história demonstra isso muito claramente. Podemos recuperar e vencer aquela aprovação, ou seja, aquela contra-reforma já aprovada da terceirização, indo na rua? Podemos voltar sobre essa agenda? Sim, com a questão de se tu tem uma manifestação, a despeito de que próprios congressistas, e aí eu coloco Rodrigo Maia e alguns outros, dizendo que não será ouvida as vozes que vêm das ruas, isso foi textualmente dito, não me parece que eles tenham tanta segurança assim. Então, quanto mais houver manifestação nas ruas, é possível sim fazer uma... Então há que repor na agenda também a recuperação das conquistas e eliminar essa aprovação da lei da terceirização também. Sim, tem que voltar às conquistas, nós temos que manter o que já tem, o que já se tem de legislação, que essa legislação prevê uma forma de terceirização, o que nós já temos. Tá? E me parece que a luta maior é dizer que não a qualquer tipo de terceirização. Porque não se trata de continuar caminhando para frente sem olhar para trás. Exatamente. Obrigado, Susan.
Elenira, convoque para sexta-feira. Então, sexta-feira é dia de acordar muito cedo, ainda vai estar à noite, nós vamos para a rua, né, fechar a estrada, atrapalhar a circulação de mercadoria, mostrar para os patrões desse país e passar o dia inteiro mobilizado, até uma grande mobilização no final da tarde. A gente ainda está... vai ser uma demonstração clara do Brasil inteiro, de braços cruzados em relação ao trabalho, mas muito mobilizado. E eu queria agradecer aqui o Informativo Paralelo, e contem comigo, estamos todos na luta dia 30 e adiante, né? Também quero agradecer, né? Dia 30 estamos lá. Obrigada, Helenira Vilela, Susan Zilli. E aproveitando o convite da Helenira, a gente também faz o nosso convite aqui, o nosso jabá, que nos acompanhe ao vivo pelo Portal do Desacato. No Facebook estaremos cobrindo várias cidades ao vivo, tanto daqui de Florianópolis como em outros lugares aqui da região de Santa Catarina e também fora de Santa Catarina. Me sobrou uma coisinha na ponta da língua, Janaína Machado. Eu quero pedir, e vou fazer isso, querida presidenta Rosângela, em todos os programas da nossa cooperativa. Nós já temos consolidado, faz muitos anos, o Desacato e estamos consolidando outras marcas. Eu queria pedir para a audiência, que se trata de trabalhadoras, trabalhadores, estudantes, que tanto gostam, aqueles milhares de pessoas que constituem esses milhões que a gente tem por ano, que compartilhem os programas, todos os nossos programas. E isso vai ser um mantra do Raul, pode ser? Claro. Pode ser, com certeza. O mantra continuar no próximo programa. Obrigado, gente. E a gente está chegando ao final desse programa. Como sempre, um novo tema para debater. E na semana que vem a gente tem mais Informativo Paralelo toda quarta-feira. E não se esqueçam do JTT toda segunda-feira, às 18h45. Então, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Informativo Paralelo é uma realização da Cooperativa de Trabalho Desacato, que se reproduz através da Associação Catarinense de Radiodifusão Comunitária e das rádios Campeche e Pinheira. Apresentação: Caroline Dallagnol, Janaína Machado e Cláudia Weimann. Comentários: Raul Fittipaldi e Elaine Tavares. Reportagens: Júlia Sagerato e Maiara Santos. Análise internacional: Thalifeld Glaser. Análise nacional: José Carlos Ferreira. Monitoramento da mídia: Tiago de Castilho com o quadro Décio Machado. Direção-geral de jornalismo: Thalifeld Glaser. Produção e realização: Cooperativa Comunicacional Sul. Até a próxima semana!